Um dia onde nós queríamos estar tomando sopinha, né? No sofá. Mas a igreja, ela tem um chamado. Aleluia. E os dias que são marcados por Deus, Ele envia o povo dEle. Então, Ele faz até com que nós temos menos frio do que os outros. É ou não é para estarmos na presença de Deus? Amados, eu quero falar um pouco de Jesus Cristo. Um pouco da oração de Jesus. Um pouco do exemplo que Ele nos deixou. Um pouco, sabe, de uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade mesmo, de intimidade com o Senhor. E é muito bom nós termos essa intimidade. Então vamos orar para que Deus venha falar conosco, para que Deus venha trazer a compreensão da palavra dEle. E venha nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, Pai, buscando a Tua presença mais uma vez, desfrutando do Teu amor, da Tua unção, do Teu Santo Espírito, Senhor Deus poderoso, em nossas vidas, desse calor maravilhoso que representa a Tua presença, o Teu amor sobre nós. Estamos aqui te dando graças, ó Deus, por podermos estar aqui, porque muitos lugares, Senhor, podem estar fechados nessa hora, por causa do frio, porque, Senhor Deus poderoso, o povo não conseguiu chegar, mas aqui o Senhor, para honra e glória, o Senhor mantém a tua casa viva, o teu povo vivo, cheio da tua presença, cheio de desejo, Senhor, de ti, cheio, Senhor, aleluia, de fome e sede da tua verdade e da tua palavra. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, ó Deus poderoso, que através da Tua palavra, nós venhamos, ó Deus, sermos alimentados, Senhor, com o alimento verdadeiro que nos mantém de pé, que nos mantém, Deus poderoso, espiritualmente vivos na Tua presença. Pai, obrigado. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Em João, deixa eu só é João 15. Aleluia. João 15, 5. Estava falando de comunhão com Deus, de vida com Deus. Nós sabemos que Deus colocou Adão para ser mediador entre a natureza e a criação. Quando o primeiro Adão falhou, Deus proveu o segundo Adão para ser o nosso mediador e intercessor, Jesus. Jesus, como o intercessor, foi o homem de oração. Ele foi intercessor por excelência. Aleluia por isso. Ele era alguém que sabia o que era prioridade. Ele não foi pressionado e por urgência ou por pressa, mas sabia descansar em Deus. Aleluia. E colocava sua prioridade em dia. Ele sabia o que era mais importante. Sabia diferenciar o que era importante das coisas que eram urgentes. Um artigo que chamava a atenção para a tirania do urgente. A vida de Jesus, João 15, aleluia. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, aleluia. Amém? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É a igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus, sem Ele, nada pode realizar, nada pode fazer. Ele é a árvore e nós os ramos, mas que para que venha frutos, é preciso dele.
é preciso, porque ele nada podia fazer sem o Pai. E nós, sem ele também, nada podemos fazer. Então Jesus falou em João 5:19. Aleluia, voltando um pouquinho para trás. Ele disse, deixa eu só confirmar aqui. João 5:19. Que diz, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Nós vemos criança pequena como imita bem os pais, né? Assim Jesus, tudo que Deus faz, Jesus tomou para si, para que ele também pudesse fazer em favor da humanidade. Ele veio como homem, porque Deus tinha um propósito na vida dele, de salvar a humanidade, de ajudar a humanidade, de ensinar a humanidade, de operar os milagres na humanidade. Então ele veio como intercessor. Intercessor é alguém que fica entre Deus e o homem. Ou o intercessor é aquele que fica entre o homem e o inimigo. Aleluia! Aquele que ora, que intercede. Quando alguém está em perigo, é como se ele fosse ali o Salvador. Então, amados, a intercessão de Jesus Cristo, ela foi algo que foi tremendo, maravilhoso para as nossas vidas. E nós devemos aprender com ele. Por quê? Porque ele sabia o que era prioridade, o que era urgente, ou o que era desnecessário. A oração, a intercessão, ou a gratidão, ou a petição, ela nos dá o discernimento de coisas que nós buscamos, de que nós esperamos e de que nós sonhamos. Muitas vezes, amados, nós estamos aí buscando algo que não é urgente para a nossa vida. Mas a oração, ela realiza algo que é urgente. Deus, ele trabalha em todo tempo, em todo momento. Se nós não tivéssemos Jesus Cristo como nosso intercessor, o que seria de nós ao enfrentarmos o inimigo da nossa alma? Ou até mesmo o inimigo do mundo, ou até mesmo o inimigo da carne? O discernimento de Jesus Cristo, através da oração, fez com que ele sentisse tudo o que nós sentíssemos. Ele, como intercessor após o seu batismo, ele foi tentado pelo diabo, como nós vemos em Mateus 4. O próprio Espírito levou ele naquele deserto. E ali Jesus, aleluia, ele precisou da fé, ele precisou da convicção, ele precisou da certeza, porque ali ele teve necessidades humanas, e ele teve também experiências espirituais, sobrenaturais. O inimigo veio tentá-lo no momento da sua fraqueza, que era o momento da fome, o momento da sede. Olha que passaram 40 dias, já ouvi homens de Deus que ficaram 40 dias, sabe, no deserto, no monte. Eu não tenho essa experiência, porque eu nunca fui. Mas, amados, eu creio que se um dia Deus chamar algumas pessoas para viverem isso no ministério, elas vão viver, nem que seja o deserto do quarto, por 3 dias, por 7 dias, como 3 dias como Esther ficou em jejum e oração, por um grande livramento, por 7 dias. Aí é a pessoa e Deus. Nós não podemos ir tomando decisões por nós mesmos, se Deus não enviar a vontade dEle para as nossas vidas. E aqui, amados, e por isso a prioridade de Jesus era ter maior tempo com Deus. Essa era a vida de Jesus. Ele é a segunda pessoa da Trindade que vivia esta verdade.
como perfeito Deus, participante da divindade, mas também ele era perfeito, homem, e tinha de viver como homem dentro dos seus limites. Por isso também, quando ele chamou os discípulos, a palavra de Deus diz, depois subiu ao monte, aleluia, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar. Um dia nós estávamos lá em nossos lares, né? Muitos não conheciam Jesus, outros já nasceram em berço evangélico. E Jesus nos chamou para esta obra. E ele continua, assim como ele chamou aqueles 12, ele continua chamando hoje discípulos, pessoas para realizarem a sua obra, pessoas para falar do evangelho, pessoas que ele capacita com autoridade e poder, para poderem, amados, curar os enfermos e expulsar os demônios. Quando Deus chama alguém, ele tem esse propósito, ele capacita, ele dá poder através do Espírito Santo de Deus. Amados, isso pode acontecer através do louvor, através da oração, através da pregação da palavra de Deus, através, sabe, de um abraço. Através de um abraço. Pode acontecer. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor e saímos com tanta pressa, com tanta... Eu falo porque eu também faço. E muitas vezes deixamos de abraçar alguém porque não olhamos da forma sobrenatural para as pessoas. Quando nós olhamos, nós vemos aquele que necessita e o que não necessita, ou aquele que está feliz, aquele que está triste, aquele que está fraquinho. Jesus, como intercessor, ele chamou os discípulos, aqueles que ele queria, que ele quis. É Deus que escolhe. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque nós somos escolhidos por Jesus Cristo. Nós somos escolhidos, nós entendemos a sua voz através do seu Santo Espírito. E a intercessão, amados, ela não acontece somente dentro da casa do Senhor. Eu não estou falando de uma intercessão, uma escala de intercessão em período de culto, porque é muito pouco. Eu estou falando de uma vida com Deus, de uma vida de oração, em todos os momentos. Nas horas boas, nas horas difíceis, sempre tirar aquele tempo para estar a sós com Deus, como Jesus esteve. E ele deixou isso para nós. Ele buscava Deus de madrugada. Em Marcos 1:35, aleluia, era prioridade na vida de Jesus Cristo. Por isso que quando ele chegava no meio da multidão, os milagres aconteciam. Ele era homem. E os milagres aconteciam por causa dessa busca. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali orava. Para nós estarmos na presença de Deus, muitas vezes é necessário estarmos sozinhos, para que nada nos tire, para que nada chame nossa atenção, para que nenhum barulho, nenhum telefone, nada possa nos atrapalhar nessa comunhão. E aqui, amados, ele ia muito cedo, ele ia de madrugada, e ali ele buscava ao Senhor. Por quê? Porque tinha propósito, o dia ia amanhecer, e ele ia realizar trabalhos, ele ia realizar. E para que essa realização ela fosse vitoriosa, para que pudessem ver o poder, aleluia, através de Jesus Cristo, era necessário. Ele, como Filho de Deus, sendo todo-poderoso, ele não precisava dessa prática. Ele poderia operar os milagres que ele quisesse.
Mas isso ele deixou como ensinamento. Como ensinamento. Antes das grandes decisões, aleluia, na escolha, quando ele foi escolher os discípulos, ele passou horas e horas incessante no monte orando. E ele estava orando porque ele precisava escolher aqueles que verdadeiramente iam obedecer. Apesar de ter um lá que também era usado pelo diabo, no meio deles, Deus escolheu aqueles que deveriam levar o evangelho, que são os 12 apóstolos. Ele escolheu, e para essa escolha, ele passou horas, porque ele precisava escolher, aleluia, aqueles que levariam o evangelho. Ele passou a noite toda em oração. O significado da escolha dos 12, ele não podia errar. Ele teria que escolher os discípulos que tornariam apóstolos e teriam que estabelecer os fundamentos deles para uma futura igreja. Uma noite de oração. Muitas vezes nós tomamos decisões, só falamos, Senhor, nos abençoa. E vamos embora. É o nosso imediatismo, é a nossa pressa. É a nossa falta de tempo. Os dias estão encurtando e o tempo, aliás, os dias estão passando muito rápido. E o tempo está ficando pouco demais. Quando nós encontramos esse tempo, nós já estamos, como dizem por aí, o pó da rabiola. Nós agradecemos e vamos para a cama dormir. Amados, precisamos, nas decisões, sabe, buscar a presença de Deus, orar, até que Deus ministre no nosso coração através do Espírito Santo, ou através da sua palavra, o que nós devemos fazer ou não, até que Ele ministre o que está no coração dEle para a nossa vida, e isso é para tudo. Às vezes eu oro e falo, Senhor, ajuda, porque é difícil. É difícil tomarmos decisões sem orarmos. Às vezes é melhor ficar parado. Fica quieto. Deixa Deus te levar e te conduzir para o propósito dEle. Mas não tome decisões sem antes clamar, orar e buscar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Porque isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus sabia recorrer ao Pai depois do sucesso. Depois que Jesus realizava uma grande obra, aleluia, ou que ele via ali acontecendo coisas maravilhosas, e o povo maravilhado com as realizações, ele também ia a sós com Deus. Não é porque deu tudo certo que ele, sabe, já deixaria tudo para lá e acabou. Já tive a vitória, agora posso descansar. Não, temos que continuar orando. Porque depois de uma grande vitória, nós temos um inimigo que tenta roubar. Nós temos um inimigo que vem tentar novamente. Porque ele não suporta a nossa alegria. Ele não suporta o nosso glória a Deus. Ele não suporta o louvor que damos a Deus, aleluia. Ele não suporta a oração de ação de graça que damos para Deus. Então nós vemos aqui, na primeira multiplicação dos pães, aleluia, foi um momento de sucesso. Imagina, aquela multidão, 5 pãozinhos e alguns peixes. E aquilo acontecer de uma forma tão gloriosa, tão tremenda, uma multiplicação maravilhosa, que ali alimentou todos aqueles homens, mulheres e crianças. Os dias passavam, eles estavam no deserto. E no deserto nós sabemos que é muito difícil. O deserto é difícil, quem está no deserto sabe. Que no deserto nós nos tornamos dependentes 100% de Deus. Não adianta nós corrermos.
Não adianta nós tentarmos com a nossa razão, com a nossa vontade. Só nos resta buscar a presença do Pai. E quantos milagres não acontecem no deserto? Quantas bênçãos Deus não nos concede no deserto? Quantos livramentos? E aqui, amado, no deserto, Ele fez a multiplicação de pães e dos peixes. E os momentos de sucessos são os momentos mais perigosos, onde Satanás pode nos adular para nos derrubar. Muitas vezes, quando achamos que estamos 100% na presença de Deus, estamos caminhando ali, a impressão que dá é que não vamos mais deixar de orar, de jejuar, de repente nos alegramos e olha lá, acontecendo. A gente, no meu longo da caminhada, quantas vezes eu via na libertação, a pessoa em nome de Jesus, eu estou liberto, esse vício não me domina mais, eu já coloquei esse diabo debaixo dos meus pés. Daqui a pouco, olha a pessoa ali, né? Porque ainda não estava tão liberto assim. Jesus tinha ajudado os primeiros dias da bênção. Mas a pessoa tinha que permanecer na bênção até que fosse completo na vida dela e ela resistir ao diabo. Mas, amados, muitas vezes o diabo, ele atrapalha mesmo. Ele pode nos derrubar. O homem é provado. E diante da queda, vai o orgulho, vai a vaidade. Aleluia. E em Provérbios 16, eu tenho escrito aqui 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Por isso que temos que ser humildes. Jesus, ele foi humilde. E nós devemos ser, mesmo nos momentos grandes, de grande multiplicação de Deus, porque muitas vezes nós vemos a vitória só quando está sobejando tudo. A vitória, ela acontece todo dia. Mas quando sobeja é onde vem a alegria. Aonde vem, né, enche o nosso coração, né, de nós podermos comprar o que quisermos, fazer o que quisermos. Aí vem, nosso coração enche tanto de alegria, que nós não vigiamos aí o nosso orgulho, a nossa soberba. Quantos nós vemos aí na mídia que tem medo de namorar, de casar, de ter amigos? Por quê? Porque acha que todos vão querer desfrutar dos bens que eles têm. Medo. Aleluia. Por isso, depois dessa multiplicação, eles queriam coroar Jesus a rei. Porque viu que ali havia um homem que poderia acabar de uma vez por todas com a fome. Eles achavam que não haveria mais problema de fome, depois daquela maravilha que Jesus realizou. Jesus não veio só para matar a nossa fome física, mas Ele veio para saciar a nossa fome espiritual, porque o homem tem sede de Deus. O homem, ele precisa de Deus, em qualquer circunstância, seja na miséria, seja na riqueza, seja na enfermidade, seja gozando de saúde, seja abençoado em todas as áreas, ele precisa de Deus. O homem sem Deus, ele não tem nada, e ele não pode nada, e ele não realiza nada. Aleluia. João 6. 14 e 15. Aleluia. Nós vamos ver aqui. João 6. Voltar um pouquinho para uma folha. Aleluia. João 6, 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte, porque não era o propósito de Jesus Cristo. Ele não veio para ser rei, ele se tornaria rei depois. Mas não esse rei que o homem esperava que ele fosse.
Aleluia. O tempo que ele passa com os mais íntimos. Amém? Ele procurava orar com seus discípulos mais íntimos. Por isso, ele levava Pedro, João e Tiago. Em Lucas 9, aleluia, Lucas 9, do versículo 28. Do 28 ao 36. E aconteceu depois de quase 8 dias, depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, aleluia, eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e quando despertaram, viram a glória, aleluia, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se por aqueles dias, e não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Aqui, momento de profunda oração, profunda intimidade com Deus, profunda oração, aleluia. Jesus ali teve a glória de Deus resplandecendo a sua vida, aleluia. E aqueles amigos íntimos que ele levou para orar, estavam ali sonolentos. Nós vemos que toda vez que Jesus ia orar, seja no Getsemane, ou onde ele fosse com os discípulos sempre cansados. Eles não tinham a força que Jesus tinha para orar, para permanecer ali, mas eles sempre dormiam. E quando nós dormimos, as coisas acontecem. Enquanto nós dormimos espiritualmente, as coisas, parece que elas não caminham da forma que a palavra de Deus diz que caminharia. Nós vemos, amados, que Jonas, ao dormir espiritualmente, ao cochilar, ao desprezar tudo aquilo que Deus havia designado para que ele realizasse, as coisas começaram a acontecer. Aquele povo ali, naquele navio, começou a padecer. E Jonas dormindo. As coisas, quando nós dormimos espiritualmente, elas se tornam difíceis para nós. Deus está falando comigo também. Porque muitas vezes Ele quer nos dar aquilo que nós precisamos, que é a voz dEle falando conosco, nos mostrando a direção, nos dando discernimento do que está acontecendo. Muitas vezes Ele quer dar uma palavra, muitas vezes Ele quer realizar, mas quando estamos dormindo, nós não podemos ouvir a voz de Deus. Mas aqui, a glória resplandeceu. Moisés, Elias, estavam ali com Jesus Cristo. E amados, quando Pedro e os que estavam carregados de sono despertaram, viram e naturalmente eles queriam, sem entender nada, montar ali tendas. Tendas para Jesus, para Moisés e para Elias, porque eles não compreendiam aquilo que acontecia naquele momento. Deus estava recebendo revelação, Jesus
recebia revelação através de Moisés e de Elias, acerca dos dias futuros. E eles não compreendiam. Mas quando a nuvem pairou naquele lugar, eles temeram. Eles temeram. E Deus disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não escuta Jesus, ouve Jesus. Ouve, porque ele tem falado conosco. Ele tem falado através da sua palavra, ele tem dado para nós palavras de discernimento, de revelação. Ele tem nos dado palavra, aleluia, através dos profetas. E nós precisamos ouvi-lo. Nós não podemos escutá-lo, porque quem escuta esquece. Quem escuta não dá importância. Quem escuta perde as palavras. Mas quem ouve, aleluia, quem ouve guarda. Quem ouve obedece. Quem ouve reage. Quem ouve faz. Quem ouve realiza. E quem ouve anda em vitória. É quem ouve. Precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Não podemos estar dispersos. Os dias são difíceis e nós precisamos viver através do propósito e do milagre de Deus. Mas para isso é preciso nós ouvirmos. Ouvir Jesus Cristo. Ouvir Jesus Cristo foi uma ordenança de Deus. Quando aquela nuvem pairou, aleluia, ele disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi, aleluia. A Jesus Cristo ouvi, a palavra de Jesus Cristo ouvi, ainda que estamos ouvindo por uma, por duas, por 10, por 1000 vezes, se Ele está falando, é porque tem algo para realizar em nossas vidas, mas muitas vezes, sem ouvir, nós não compreendemos, aleluia. Não compreendemos e não compreendemos muitas vezes. Deixamos de viver aquele milagre que Jesus quer realizar na nossa vida. Adoração, ela também leva aos momentos de revelação. Sabe, amados? Quando eu chegava em casa, quando passava o dia, encontrava meu filho que chegava lá de madrugada. Muitas vezes eu adorava. A minha vontade era de dar um pau. A minha vontade era de dar um coro. Mas eu adorava. Eu cantava louvores. Eu não sabia, não sei nem cantar. Muitas vezes a letra não vem. Mas naquelas horas que eu não sabia o que fazer, eu cantava louvores. E eu, amados, presenciava Deus tirando o inimigo ali, da presença dEle. Eu presenciava, sabe? Eu via saindo, e aí que eu cantava. Aí que eu adorava. Porque traz a revelação, traz libertação, adoração. Por isso Jesus nos ensina que devemos ter uma vida com Deus. Você pode correr no teu trabalho, no teu estudo. Você pode correr com a tua família, com a tua casa. Você pode correr com tudo. Mas separa um momento para Deus. Tira um momento de oração. Coloca a tua vida no altar. Busca o Espírito Santo de Deus. Busca o poder através do Espírito. Porque Ele vai te ajudar. Ele vai abrir os caminhos para você. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a vida, e nós vamos encerrar com a vida de oração que Jesus inspira seus discípulos. Mateus 6. Aleluia. Deixa eu ver se é Mateus 6 mesmo. Aleluia. Mateus 6, do 9 ao 13. Eu quero que todos, aleluia. Eu quero que todos, porque você vai fazer essa oração, que foi a forma como Jesus inspirou os seus discípulos
a orarem. Aleluia. Eu quero que toda a igreja pode se pôr de pé. Aleluia. Vai ser a nossa primeira oração. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, estou sozinha? Pode orar, igreja. Orai vós deste modo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Foi Jesus inspirando a igreja a orar, em nome de Jesus Cristo. Eu quero chamar o Celso, nós temos um tempinho, e chamar o pastor, aleluia, o Celso e os levitas, para cantar um louvor a Jesus Cristo, pelos ensinamentos dele, em forma de gratidão. E hoje, se você trouxe uma preocupação, um problema, algo que você está vivendo e que você não conseguiu, aleluia, ainda se colocar na presença de Deus, aleluia, coloca a tua vida agora, pede para Deus te ajudar. Pai, ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda o teu povo a te buscar, Senhor, em todos os momentos. Senhor, o Senhor buscou a Deus nos momentos felizes. O Senhor buscou, Senhor, a Deus para poder servir ao Pai na forma como o Pai realizava. O Senhor, Deus poderoso, aleluia, nos ensinou a orar, nos ensinou a Tua palavra. Por isso nós nos colocamos hoje como igreja. Ajuda o Teu povo, Senhor, a se colocar na Tua presença, a buscar a vitória diante das Tuas mãos. Fortalece o Teu povo, trazendo um renovo espiritual, Senhor, sobre o ministério, sobre a vida familiar, sobre a vida profissional, sobre a saúde, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela vida sentimental. Oh, em nome de Jesus Cristo, a vida financeira de cada um, todas as áreas aonde houver a dificuldade, que eles venham dar em vitória, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para fazer, Pai, muito mais, e nós podemos, Pai, termos 3 vitórias, aleluia, que o Senhor pode nos dar, que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, no nosso dia a dia. Visita a tua igreja, Senhor, visita, Deus poderoso, com o teu poder, em nome de Jesus, afastando, Senhor, Deus poderoso, todo aquele que vem, Senhor, em nome de Jesus, roubar, Senhor, Deus amado. Visita, Pai, em nome de Jesus, as áreas mais difíceis. Visita, Senhor, com teu poder. Toca nessa noite, Pai, dando vitória a cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que nós oramos, Pai, e agradecemos, Jesus, porque nada podemos fazer sem Ti. Por isso, ajuda-nos na nossa família. Ajuda-nos, Senhor, enviando o remédio que nos cura. Envia o remédio que cura sobre a tua igreja. Envia o remédio que cura a alma, que cura o físico, que cura o espírito. Senhor, nada podemos fazer, mas o Senhor pode todas as coisas e nos ensinar, Senhor, todas as coisas que precisamos. Abre a janela dos céus, abre as portas, derrama as bênçãos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, aqueles que estão no deserto, os que estão na provação, porque o Senhor prova os que ama, e o Senhor multiplica o que temos, Pai, aleluia, em nossas mãos, para que possamos viver o teu milagre. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e toda honra e glória seja tua, Pai.